A Yamazaki Consultoria, na sua série Tributação, Imposto de Renda, Pessoa Física, apresenta agora neste bloco as deduções gerais permitidas pela legislação. Toda a determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto podem ser deduzidos do rendimento tributável vários tipos de despesas, custos e outros itens permitidos pela lei. Vamos então abordar este tema. Primeiro, no caso de retenção na fonte, as importâncias pagas a títulos de pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial ou por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais. No caso, quantia de R$ 150,69 por dependente para o ano calendário 2010. Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também pode ser deduzido contribuições aos fundos de aposentadoria programada com a programação individual, chamado também de FAP, cujo ônus tenha sido do contribuinte e destinada a custear benefícios complementares assemelhado aos da Previdência Social, cujo titular ou cotista seja trabalhador, então com vínculo empregatício ou na condição de administrador. Ainda no caso de retenção na fonte, nós temos o valor de até R$ 1.499,15 por mês para o ano calendário de 2010, relativo à parcela isenta de aposentadoria, pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma, paga pela Previdência Social privada a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade. Também no caso de recolhimento mensal Cardeleão, nós temos direito às seguintes deduções: despesas escrituradas em livro caixa, permitidas conforme a legislação pertinente. Tem também os mesmos direitos referentes a deduções dos contribuintes com retenção na fonte. Na declaração de ajuste anual, e no caso de recolhimento complementar, ainda podem ser deduzidas do total dos rendimentos recebidos no ano calendário 2010. Primeiro, a dedutibilidade de valores a título de contribuição patronal paga à Previdência Social na condição de empregador doméstica. Mas essa dedução está limitada a um empregado doméstico por declaração, inclusive no caso de declaração em conjunto. Segundo caso, está limitado ainda ao valor recolhido no ano calendário 2010 e não pode exceder ao valor da contribuição patronal calculada sobre um salário mínimo mensal, sobre o 13º salário e sobre a remuneração adicional de férias referidos também a um salário mínimo. Ainda temos que a dedução relativa às contribuições para entidades de previdência privada, somada às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual, chamado FAP, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos de previdência oficial, cujo ônus tenha sido do participante em benefício deste ou de seu dependente, neste caso fica limitado a apenas 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na declaração. Nós temos ainda que tratar da questão de quem pode ser dependentes para efeito do imposto de renda. Quem pode ser? Então vamos lá. Pode ser dependentes para efeito do imposto de renda. Primeiro, companheiro ou companheira com quem o contribuinte tenha filho ou filha, ou viva há mais de 5 anos, seja cônjuge, seja companheiro homoafetivo, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, CAT número 1, 1503/2010. Segundo, filho ou enteado até 21 anos de idade ou com qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Terceiro, filho ou enteado, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau até 24 anos de idade. Quarto, irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de que o contribuinte detenha a guarda judicial até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Também, quinto, irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos. Sexto, pais, avós e bisavós, que em 2010 tenha recebido rendimentos tributáveis ou não até 17.989 centavos, melhor, R$ 17.989,80. Sétimo, menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial. Oitavo, pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Vamos agora para o caso de filhos de pais separados. O contribuinte pode considerar como dependente os filhos que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. O filho somente pode constar como dependente da declaração daquele que detém a sua guarda judicial. O responsável pelo pagamento da pensão alimentícia pode deduzir o valor efetivamente pago a este título, sendo vedada a dedução do valor correspondente ao dependente, exceto no caso de separação judicial ocorrida em 2010, quando pode ser deduzido, nesse caso, os valores relativos a dependente e a pensão alimentícia judicial paga. Vamos aqui para o caso das despesas médicas. A despesa médica ou de hospitalização dedutíveis restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou de seus dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, incluindo seus alimentandos em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. Considera-se despesa médica ou de hospitalização os pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais e despesa proveniente de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Considera também despesa médica ou de hospitalização os pagamentos efetuados à empresa domiciliar no Brasil destinado à cobertura de despesa com hospitalização médica odontológica, bem como a entidade que assegure direito de atendimento ou ressarcimento de despesa da mesma natureza. As despesas de instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico, e o pagamento efetuado em entidades destinadas a deficiente físico ou mentais também pode ser apropriada. Despesa médica ou de hospitalização realizada no exterior também são dedutíveis, desde que devidamente comprovada com documento hábil e idôneo. O exame de DNA para investigação de paternidade não é considerado despesa médica para fins tributários ainda. Internação hospitalar, efetuada em residência, despesas efetuadas com enfermeiros, massagista, desde que integre a fatura emitida por estabelecimento hospitalar, pode ser deduzido. São também dedutíveis aparelhos ortopédicos e prótese ortopédica, pernas e braços mecânicos, cadeira de roda, andadores ortopédicos, palmilha e aparelhos calçados ortopédicos, qualquer outro aparelho também de natureza ortopédica destinado à correção de desvio de coluna, defeitos dos membros ou das articulações. Vamos então para a despesa com instrução. São despesas dedutíveis, pagamento com despesa de instrução do contribuinte, seus dependentes, efetuado em estabelecimento de ensino relativamente a, primeiro, educação infantil, compreende nesse caso creches e pré-escola. Segundo, ensino fundamental. Terceiro, ensino médio. Quarto, educação superior, compreendendo cursos de graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização e aperfeiçoamento. Quarto, educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. Ainda em despesa com instrução, estão sujeitas elas ao limite anual individual de R$ 2.830,84 para o ano calendário de 2010. O valor dos gastos que ultrapassar esse limite não pode ser aproveitado, nem mesmo para compensar gastos de valor inferior a este limite efetuado pelo próprio contribuinte ou com um outro contribuinte ou alimentando. Tome cuidado com isto. Geralmente o contribuinte tem 2 ou 3 dependentes e acaba tentando transferir ou compensar o limite não utilizado de um e transferindo para outro que tenha utilizado o valor maior. Isto
fará com que você caia na malha fina. Despesa com filho ou enteado pode ser deduzida desde que tenha até 21 anos ou 24 se estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de segundo grau. Em caso de divórcio, o contribuinte que não deter a guarda dos filhos pode deduzir a despesa com instrução efetuada antes do divórcio e pode ser deduzida desde que também os filhos figurem como dependente na declaração do ano calendário relativo ao divórcio. Em caso de neto, bisneto, irmão, primo, sobrinho, só é permitida quando o beneficiado possa ser enquadrado na condição de dependente do contribuinte. Caso de deduções do livro caixa. Então, nesse caso, o contribuinte que receber rendimentos de trabalho não assalariado, titular de serviços notariais, de registro, leiloeiro, etc., pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade a seguinte despesa que deve ser escriturada no livro caixa. Primeiro, remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício respectivo encargo trabalhista e previdenciário. Segundo, emolumento pago a terceiros, assim considerado valor relativo a retribuição pela execução pelos serventuários públicos de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais. Terceiro, despesa de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora dos rendimentos. A partir de 28 de agosto de 2009 até o exercício de 2014, ano calendário 2013, para fins de implementação do serviço de registro público e meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços já citados, poderão ser deduzidos da base de cálculo mensal e anual do imposto de renda pessoal física. O excesso de dedução apurado no mês pode ser compensado no mês seguinte, até dezembro, não podendo ser transportado para o ano seguinte. Pode ainda, com relação a rendimento de aluguéis, ser excluído do valor do aluguel. Então, rendimento de aluguéis será excluído o valor do aluguel recebido quando o encargo tenha sido exclusivamente do locador, as quantias relativas a impostos, taxa e emolumento sobre bem que produzir rendimento, aluguel pago pela alocação de imóvel sublocado, despesas pagas para a cobrança, recebimento do rendimento, despesas de condomínio. Ainda nos rendimentos de aluguéis, nós podemos fazer a exclusão do rendimento de aluguéis do IPTU e que pode ser excluído o valor do aluguel recebido quando o encargo tenha sido do locador ou proprietário do imóvel. As quantias relativas ao pagamento do IPTU relativo ao imóvel locado, independentemente se a percepção dos rendimentos ocorreu durante o ano, ou somente em parte dele, ou ainda que o imposto tenha sido pago à vista ou parcelado, desde que dentro do ano calendário em que o rendimento de aluguel foi recebido. Doações para partido político e para campanhas eleitorais. Não pode ser deduzido por falta de previsão legal. No entanto, o doador deverá relacionar na declaração de ajuste anual todas as doações efetuadas. Advogado e despesas judiciais. Os honorários advocatícios, despesas judiciais pagas pelo contribuinte, devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e os não tributáveis. E, por último, pode ser deduzido ainda os seguintes pagamentos e doações desde que efetuados em 2010 referente a obedecendo e observando o limite de 6% no total das deduções, Estatuto da Criança e do Adolescente, contribuições aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais do Direito da Criança e Adolescente, incentivo à cultura, a doação, patrimônio ou patrocínio, melhor dizendo, tanto mediante contribuição ao Fundo Nacional de Cultura, como em apoio direto Programa Nacional de Apoio à Cultura, projetos, programas e ações culturais. E também, por último, incentivo à atividade audiovisual, essas quantias também poderão ser deduzidas quando aplicadas em obras audiovisuais e cinematográficas.